Estudos em Graça, Evangelista, Richardson. Alô, abençoados! Sim, agora ao vivo nas duas, né? Predestinados.net e também ao vivo aí pelo Facebook Live. Abençoados! Eu quero dar uma boa noite a você, eleito herdeiro de Deus, mais que vencedor em Cristo Jesus. Bendecido Darion de Colômbia, graça e paz, bendecido. Y los bendecidos de habla hispana que estarán con nosotros ahora también recibo que la mente de Cristo será activada para ouvirmos a palavra de la verdade de Deus. Alô, Padre. Sim, quero agradecer a Deus por esse momento muito importante em que nós vamos falar, né, da palavra da graça de Deus. Não vamos nos alongar. Eu vou falar mais ou menos umas 3 vezes sobre esse tema. Então hoje é a parte 1, vai ter a parte 2 e a parte 3, porque o tema é extenso, é um tema extenso, então não é um tema que se possa entender assim de uma hora para outra, né? Um tema tremendo, extenso, e eu recebo que você tem olhos espirituais iluminados e vai compreender o que Deus tem a nos dizer no dia de hoje, né? O tema é dízimo bíblico versus dízimo inventado. Dízimo bíblico versus dízimo inventado. Richardson, vamos começar falando do dízimo, o dízimo bíblico. O dízimo bíblico, nós vamos ver dentro da palavra de Deus que não tem nada a ver com o que o sistema inventou. O dízimo bíblico nunca foi dinheiro. O dízimo bíblico era alimentos, animais, grãos, instituído por Deus na lei de Moisés. Embora Abraão, 430 anos, deu o dízimo, né, a Melquisedeque, que foi uma manifestação de Deus aqui nessa terra, isso não é argumento para entregarmos dízimos no novo pacto, porque se fosse argumento, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, aquele que recebeu a revelação da graça do Senhor, teria dito claro, bem claro: entregue o dízimo conforme Abraão entregou. Mas o apóstolo Paulo nunca falou sobre isso. E isso é um argumento que o sistema religioso usa e quizás até mesmo muitos que estão ainda em graça usam para defender a entrega de 10% de dízimo, né? E eu quero dizer algo tremendo, já vou começar com corte tremendo. Quem entrega dízimo como dinheiro não está praticando obras da lei. Não está. Sabe por quê? Porque nem lei é. Nem lei é. Não é lei. É uma mentira. Entregar dízimo como dinheiro é uma mentira, porque o dízimo bíblico nunca foi dinheiro. Então o povo de Deus, o sistema religioso principalmente, está baseado, usa mentiras para arrecadar dinheiro. Você sabe disso. Correntes, campanhas, sacrifícios e usar o dízimo bíblico como dinheiro. Porque a mola mestra, o sistema religioso tem um tripé, né? Diabo, pecado e dízimo. Diabo, pecado e dízimo. Tirou o pecado, tirou o diabo, tirou o dízimo como dinheiro, acaba o sistema religioso, né? E nós já derrubamos 2, pecado e diabo. E hoje nós vamos agora derrubar o sistema, terminar, né, com esse tripé, né? Vamos anunciar, vamos mostrar biblicamente que o dízimo nunca foi dinheiro. E compartilhe esse vídeo aí, que os abençoados ouçam e tenham olhos espirituais iluminados no pleno entendimento da verdade do Evangelho, né? Primeiramente, nós que somos da graça temos que entender. O apóstolo Paulo, primeiro, para falar desse tema, temos que falar de Paulo. Todo o tema da graça nós temos que ir ao perito arquiteto, ao apóstolo Paulo, porque foi ele que lançou o fundamento da igreja gentílica,
Paulo disse: eu, como perito arquiteto, lancei o fundamento, a igreja, e cada um sobreedifica sobre ela. Mas veja como cada um sobreedifica. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então ninguém pode lançar outro fundamento além do que Paulo lançou, o qual é Jesus Cristo ressuscitado. Então o apóstolo Paulo foi chamado por Deus para ser o apóstolo dos gentios, o apóstolo da graça. Então, nas suas 14 epístolas, de Romanos a Hebreus, está expressa a vontade do Senhor, está expressa a vontade de Deus para nós, igreja gentílica. Na igreja gentílica, quer saber a vontade de Deus? Vai nas 14 epístolas de Paulo. Eu vou começar com um corte. O apóstolo Paulo falava de inferno, que um filho de Deus pode ir para o inferno? Nunca falou. Então eu, como da graça, não posso falar que um filho de Deus pode ir para um suposto inferno. Aí nós temos que entender o que significa o inferno, e nós já entendemos, né? Já temos estudos aí na internet, né? Você pode entrar lá numa página que nós temos, Igreja de Cristo, tem esse tema, esse estudo, o que é inferno. Digita depois lá no Facebook. Agora não, agora você está ouvindo a palavra. Digita lá, Igreja de Cristo, né? É uma página, pede ali solicitação para entrar, eu vou te adicionar. Ali nós temos um estudo chamado O que é Inferno, né? Então, se Paulo nunca falou de inferno, temos que estudar, temos que ver. Por que Paulo nunca falou de inferno? Ah, agora depois que eu estudei, entendi, o inferno não tem nada a ver com o que o sistema religioso prega. Da mesma maneira é o dízimo. Paulo nunca falou que a igreja gentílica deveria entregar dízimo como dinheiro. Por que Paulo nunca falou isso? Temos que estudar. Alô? Temos que estudar. O meu povo perece por lhe faltar o conhecimento, disse o apóstolo, o profeta Joel, né? O profeta Joel não, profeta Oséias, capítulo 4, verso 6, profeta Oséias: o meu povo tem sido destruído por lhe faltar o conhecimento. E tudo que o apóstolo Paulo ensinava tinha respaldo nos profetas. Tudo que Paulo ensinava tinha respaldo nos profetas, né? E interessante que o apóstolo Paulo, nunca pediu à igreja para entregar dízimo como dinheiro. E por que eles falaram sobre isso? Eu quero já dizer sobre história. Na história, você pode estudar história com H, não é história com E, história com H. No ano 585 d.C., teve um concílio de Trento, um concílio da Igreja Católica. Eles transformaram o dízimo de alimento em dinheiro para sustento do clero, para sustento da Igreja Católica. E nós sabemos que a chamada Igreja Evangélica saiu da Igreja Católica. Por isso você vê que hoje eles pegaram o dízimo bíblico, que são alimentos, que eram alimentos, grãos, cereais, hortelã, né? Era fruto da terra, e transformaram em dinheiro. E a igreja chamada evangélica absorveu essa invenção. Por isso é o tema dízimo bíblico versus dízimos inventado. Pegou esse dízimo inventado, né, e colocou aí. E hoje você conhece impérios, né, impérios, igrejas grandiosas, grandes impérios, né, que se sustentam através do dízimo. Paulo disse: aos que pregam o evangelho, vivam do evangelho. Agora eu já começo com esse corte aí. O povo do sistema religioso prega evangelho? Não prega. Então ninguém tem direito a viver do evangelho. Nenhum deles. Já começando por aí. Já começa o corte por aí. Aos que pregam. E você vai ver que Paulo, ele disse isso, mas nos versos posteriores ele fala: eu não me faço do direito, né, que eu tenho de viver do evangelho. Eu não quero isso, eu prefiro morrer do que ter essa glória. Eu quero não ser empecilho, eu quero que o evangelho, a palavra corra. Alô, você está entendendo? Eu quero, está dando alguma, acho que está trepitando um pouquinho a internet, né? Um pouquinho, porque é chovendo muito aqui onde eu estou, no Rio de Janeiro. Peço aí paciência dos abençoados. Se você tiver dificuldade em me ouvir, digite predestinados.net, rádio web, predestinados.net, que na rádio está tudo ok. Na rádio web está tudo ok, o áudio, né? Você não vai me ver, mas pelo menos o importante você vai ouvir, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
Né? Vamos lá, já vamos começar lá em Levítico, vamos lá atrás, no Velho Pacto. Coloque aí o seu oxigênio, que nós vamos lá atrás, né? Levítico 27, olha bem, Levítico 27. Vamos lá em Levítico 27. Todos aí, caneta e papel, vamos estudar. Esse tema tem trazido aí, está mexendo com, né, com muitos. Olha o que teve de mensagem hoje aí, falando sobre dízimo e oferta, e defendendo o dízimo. Abençoado, nós que somos da graça, nós não podemos defender algo que o apóstolo Paulo nunca falou e nunca disse. O apóstolo Paulo nunca pediu, das suas 14 epístolas de Romanos a Hebreus, Paulo nunca pediu à igreja a entregar dinheiro como dízimo. Nós não somos contra patrocinar um ministério em graça para fazer com que a palavra corra. Nós não somos contra isso, né? Mas é algo voluntário. Na graça não pode ser por mandamentos, e a lei é mandamento. O dízimo foi instituído na lei. Embora Abraão entregava dízimo, entregou dízimo, mas o dízimo, ele que é pregado hoje em dia, é um dízimo baseado na lei de Moisés. E mesmo Abraão tendo entregado o dízimo a Melquisedeque, não significa que nós gentios devemos fazer a mesma coisa, porque se isso fosse verdade, o apóstolo Paulo diria, olha, entregue dízimo porque Abraão entregou dízimo. Ah, e Abraão entregou dízimo dos despojos da guerra. Ele não entregou do seu trabalho. Alô? Ele não entregou do seu sustento de trabalho. Isso aí é para agora você parar para pensar, e é um corte tremendo. Abraão não deu do seu trabalho, né? Los bendecidos de habla hispana, Abraão não entregou el dízimo de su trabajo, foi de los despojos de la guerra, não foi de su trabajo. E Deus não ordenou através do apóstolo Pablo que nós outros entregássemos dízimo como dinheiro. Alô? Eu tenho que falar um pouco assim, abençoado, não é me amostrar não, mas temos abençoados aí de outros países que estão no meu Facebook e também estão aí ao vivo, embora já estão entendendo bem o português, né? Aprendemos essa graça todos nós juntos lá antes da fundação do mundo, lá quando entramos nesse corpo de carne aí, cada um aprendeu um idioma aí dessa carne, né? Mas o evangelho é o mesmo, é uma trombeta, é um som, né? Jesus disse assim, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Então esta voz é a voz do bom pastor, que está em nós, que habita em nós. Nós somos um espírito com Cristo. Paulo disse, se a trombeta der sonido incerto, quem se prepara para a batalha? Então, se você está recebendo essa palavra, se você está entendendo esse novo pacto de melhores e superiores promessas, é porque você está ouvindo um sonido certo. Alô? Porque o sonido certo tem que estar em linha com o que o apóstolo Paulo disse. Se não está em linha com o que o apóstolo Paulo disse, é um sonido incerto. É um som estranho. Paulo disse, sim ou não? Disse, sonido certo. Paulo disse, não disse, som incerto. Paulo disse, se alguém prega evangelho que vá além do que eu, Paulo, prego, seja anátema. Então, se alguém prega um evangelho fora do que está escrito nas 14 epístolas, sem respaldo paulino, é anátema, não é evangelho. É qualquer coisa, mas não é evangelho. Evangelho é um só, é o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão que Deus revelou ao apóstolo Paulo. Vamos lá atrás no Antigo Pacto para confirmar, para comparar com o Novo Pacto o que nós estamos dizendo. Vamos lá. Levítico, né? Eu falei Levítico, capítulo 27. Levítico 27. Deixa eu ver o verso aqui. Eu acredito que é o verso 30. Mas vamos lá. Levítico 27. Eu não tenho muita prática de ir lá atrás não, sabe? Aqui na... Estou procurando aqui. Opa, você vê, fica até agarradinha a Bíblia aqui, ó, fica agarrada. As folhas ficam bem, ficam juntas aqui. Né? Mas de vez em quando temos que ir lá para mostrar algumas evidências. Vamos lá. Levítico 27, versículo 30. Olha o que diz. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, senão certamente morrerá.
Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas, ovelhas, olha aí, o que era de vacas, ovelhas, tudo que passar por debaixo da vara, o dízimo